E você vai conferir mais uma edição do Estúdio 50, E50. Pois é, nesse nosso episódio do Estúdio 50, temos aqui uma presença ilustre que vai tratar de dois temas altamente correlacionáveis: saúde e esporte. Nosso querido amigo Fernando Mor. Dr. Fernando Capitão Mor. Estúdio 50. Roda. E hoje no Estúdio 50 eu estou recebendo o Dr. Fernando Capitão Mor. E ele tem duas grandes paixões e vai conversar com a gente hoje aqui. Que bom vê-lo! Obrigado, Nina, pelo convite. Sempre bom estar com você, conversando aí sobre esses assuntos muito agradáveis para mim. Né? Assuntos agradáveis e assuntos que na nossa cidade, como a gente vai falar sobre medicina, né? Doutor Fernando, que é clínico geral, também tem outras especialidades. Endoscopia e terapia intensiva são as áreas que eu atuo, além da clínica médica. Há mais de 20 anos em Araruama? Sim. Na verdade, eu vim para Araruama como acadêmico ainda, Olha. Em 2002. Fiquei 2 anos no pronto-socorro como acadêmico e me formando, assumi um plantão na UPA, ou na UPA não, na época era pronto-socorro, né? E mudei para cá, né? Esses 2 anos servindo para me apaixonar pela cidade, fazer grandes amizades. E aí foi mais do que natural que eu escrevesse a minha história a partir daí, depois de formado aqui em Araruama. E constituiu família, né? Sim. Aí... Fala pra gente essa trajetória profissional, né? Na UPA, atual UPA, como é que foi essa trajetória? Como é que está sendo, né? Então, eu vim para Araruama como acadêmico, né? O local onde tinha acadêmico em Araruama era no pronto-socorro, né? E fiquei 2 anos como acadêmico. Eu fazia a faculdade na UERJ, no Rio, e tinha uma casinha de praia em construção aqui, minha família com dificuldade de construindo. E vinha todo fim de semana para resolver problemas da obra, né? E aí foi natural que chegou o momento de eu fazer a parte de emergência. A gente sempre complementava com plantões fora da faculdade, né? Porque a UERJ o Pedro Ernesto não tem uma emergência aberta. E aí ficava difícil de encaixar a semana. Durante a semana estava na UERJ, fim de semana estava em Araruama, e aí encaixou, eu consegui um plantão aqui na sexta-feira, que deu para a gente emendar, né? Conciliar as duas situações, e foi uma coisa que mudou a minha vida. Eu conheci um dos grandes amigos da minha vida, o Dr. Fábio Freitas. Eu, por coincidência do destino, ótima coincidência do destino, eu caí no plantão dele. Um médico jovem, fenomenal, que me ensinou muito de emergência e que, como todo ser de luz, escreveu a sua história aqui, partiu cedo demais, deixando muita saudade. Mas aí ele já tinha plantado no meu coração a paixão por Araruama, pelas pessoas, pela medicina de Araruama, e a gente... Pela medicina humanizada, né? Sim, sim. Assim, Araruama era bem diferente do que é hoje, né? Numa cidade com menos volume de pessoas, as pessoas se conheciam mais, eram mais próximas, né? E o meio onde a gente trabalhava refletia isso. Eram equipes profissionais muito unidos, muito próximos. A gente tinha infinitamente menos capacidade de tecnologia e de poder de tratamento às pessoas do que a gente tem hoje. Mas, em compensação, o milagre acontecia. Tinha a humanização que tanto se fala aí, né? Tem tanta gente falando de humanização. Acho que a gente tinha mais humanização, menos tecnologia e conseguia fazer muita coisa. Hoje o doutor Fernando atua aonde na cidade? Quais os locais? Então, na cidade, eu estou com hiato aí na cidade, no quesito de municipal, né? A última vez que eu trabalhei no município de Araruama, prefeitura de Araruama, foi no Covid, né? No Hospital do Covid. Mas eu trabalho em Araruama no HC Lagos, já há mais de 15 anos. Trabalho no regional há 15 anos, acho que desde 2009. E nesse período de 2004 até o Covid, eu trabalhei em várias estruturas do município. Trabalhei no pronto-socorro, no muito antigo, que era na praia, depois no agora antigo, que é onde é a UPA pediátrica, né? E depois, né, foi transportado para a emergência para a UPA, né? A UPA que a gente tem hoje em dia. Então, eu trabalhei nas 3 estruturas. Trabalhei no Hospital de São Vicente,
fui rotina da Clínica Médica do Hospital de São Vicente, fui endoscopista do Hospital de São Vicente, fui gastro do Hospital de São Vicente, trabalhei no PAN, na triagem do PAN, atendendo como clínico. Que mais? Cheguei a fazer uns plantõezinhos no São Silvestre, cheguei a trabalhar um pouquinho na Casa de Caridade, alguns plantões. Então, assim, a minha vida sempre girou muito em Araruama. Só que aí, assim, passei no concurso em Macaé, um dia eu ia para Macaé, passei no concurso em Saquarema, já tinha que ir a Saquarema. Saquarema também sempre caminhou muito próximo de mim. E hoje em dia a minha vida é um pouco espalhada. Eu trabalhei em estruturas em Araruama, sou concursado em Saquarema, também trabalho em Campo Frio. A vida Enfim, de médico é meio corrida. A né? região dos lagos. Isso, agora, exatamente. mas é bom estar falando e conversando com o doutor Fernando, porque foi candidato através do PDT, teve aí 493 votos, Isso. é suplente. Sim. E sabe a realidade da saúde do município. Sem dúvida. Até por tudo que a gente já passou nessas unidades todas, né? Então, a gente viveu várias situações e consegue contribuir, né? Contribuir com ideias e a gente acha que está no momento na cidade que a gente tem que rever muitos conceitos, muitas ações na saúde, né? A cidade cresceu muito, a demanda é muito grande e a gente não acompanhou esse crescimento, né? Do ponto de vista de serviços. Não foi um crescimento organizado, tanto que reflete na própria avaliação da população, que, como a gente viu ao longo da campanha, a maior parte da população dizia que o maior problema da cidade era a saúde. Quer dizer. E continua sendo, né? Assim, acho que não deu nem muito tempo também, né? Não vamos ser levianos, né? Assim, não sendo não querendo ser leviano de falar de política propriamente dita, falando de política de saúde, né? Acho que assim, 2 meses, né, do novo governo, que é uma continuidade do governo, que seria uma continuidade do governo antigo, né? A gente teve 8 anos de um grupo, né? E a gente não viu esse crescimento organizado. Inclusive, a gente se sentiu muito feliz, porque talvez muitas das obras e muitas das mudanças que ocorreram no último ano foi pelas nossas propostas, né? Do ponto de vista da oposição. A gente bateu tanto que precisava de um CTI que correram para fazer um CTI. A UPA também infantil. Exato, falamos tanto da UPA infantil que correram para fazer a UPA infantil. Falamos tanto do São Silvestre que abriram o São Silvestre, não da forma que a gente acha que é o ideal. Araruama precisa de leitos de hospital, mais do que aquela estrutura voltada para uma clínica, né? De uma clínica que não internação, né? Como a gente imaginava. Mas, de alguma forma, esse processo eleitoral, essa discussão da saúde gerou ações que a oposição, vamos colocar assim, onde eu estava, acabou ajudando a cidade a crescer nesse sentido. Por exemplo, doutor Fernando, eu não sei, do governo anterior, que foram 8 anos, né? Com a continuidade, que não é continuidade. Na verdade, não no circuito ser, político, né? Hoje, a cidade está, né, caminhando, começando a caminhar 3 meses, 4 meses, aí 3 meses. Vamos para o terceiro mês. Foram quantos secretários? Porque mudou bastante secretário de saúde, né? Mudou bastante e mudou o perfil do secretário. 4 e 5 né? secretários? Acho que, assim, sim, e por aí, e assim, mudou o perfil do secretário, né? A gente tinha, historicamente, o secretário que era um médico da cidade, que conhecia as estruturas da cidade, que trabalhava na estrutura da cidade, enfim, de regra, né? E que, naturalmente, já pegava, como eu vou dizer, era algo que ele já frequentava e já participava e que já tinha opiniões sobre. E assim, no meio do caminho ali, começamos com uma médica e depois mudamos o perfil para pessoas que não são médicos. Precisa ser médico? Não precisa ser médico. Precisa ser bom pra caramba. É importante ter alguém que conheça a parte médica e que conheça como que as coisas funcionam na beira do leito, entendeu? Porque quando você se distancia muito da beira do leito, você acaba, às vezes, perdendo a noção das urgências das coisas, né? O papel na mesa não reflete a urgência que aquela compra daquele remédio representa. E quando cai na frente de uma pessoa que está acostumada a tomar decisão na beira do leito, ela sabe o que aquilo significa
e sabe que aquilo não pode tramitar. O paciente não espera. Dependendo, alguns pacientes, algumas condutas têm o seu tempo e podem esperar. Mas, em via de regra, a gente tem tomado as decisões que o paciente não espera. Então, essas mudanças que o doutor Fernando falou a respeito dos secretários, de perfil, né? Um mais político, um outro da área médica, né? Da área da saúde. Isso quem sente é quem está trabalhando lá, né? Por exemplo, assim, o doutor Fernando, há mais de 15 anos, né? Exercendo a profissão em Araruama. Quem sente é quem está ali atendendo, né? No leito, né? Exatamente, porque assim, a gente tem que entender o seguinte, mais importante do que quem esteja lá na cadeira é o projeto. Assim, é claro que o projeto tem que ter as pessoas que entendam do que está se falando e que consigam planejar a execução das coisas dentro das urgências que cada coisa precisa acontecer, que as coisas precisam acontecer. O que eu quero dizer com isso? Trocou-se muito de pessoas e a impressão da gente é que não havia uma diretriz, não havia um planejamento. Era o mesmo governo, mas com pessoas diferentes que chegavam lá e faziam coisas... Só mudava a cadeira. Não, e você não via uma coordenação de ações. Tanto que, por exemplo, 8 anos do governo antigo e foi correr para fazer uma UTI faltando 3 meses para a eleição. Ninguém percebeu há 8 anos que você tinha uma demanda reprimida para pacientes graves. Assim, acho que se aceita muito facilmente o fato de ter pessoas internadas na UPA, porque é um contrassenso. Então, assim, a UPA não é para ter ninguém internado, gente. Então, assim, se aceita isso como algo natural, caiu no lugar comum. Se tomam condutas para que reforçam essa necessidade. Tipo assim, se cria uma estrutura, tenta se transformar a UPA numa enfermaria, se colocam rotinas, se criam... Quando a ideia tinha que ser não ter ninguém na UPA. E assim, desafogar, né? O grande problema da cidade, na minha visão, do ponto de vista da emergência, é que a gente tem uma porta de entrada enorme, focada na UPA, e a nossa porta de saída é muito pequena. E agora nós temos um novo secretário de saúde. Eu nem sei o nome dele. Eu também não estou lembrado. Foi uma troca muito recente. Para a gestão hoje da atual prefeita, da prefeita Daniela, com as decisões que ela está tomando, teria que ter um choque de... Eu acho porque que assim... no caso aqui, o doutor Fernando vai ser o secretário. A cadeira agora é sua. Prioridades, porque existem as prioridades, né? Sempre tem que ter planejamento, no planejamento vem as prioridades, né? Então, assim, acho que assim, a pessoa que entrou eu não conheço, então, nem há tempo hábil para se avaliar nada, mas acho que só de haver mudanças já é válido, né? Porque a gente já valeu a intenção, né? Não, porque assim, a gente tinha ideia, a gente era muito contra o quê? A continuidade de algo que não estava funcionando. Acho que era a interpretação da cidade, não era a interpretação do doutor Fernando, nem de outros da oposição. A cidade dizia isso, não está funcionando a saúde. Então, quando a prefeita atual, né, a Daniela, prefeita, ela toma a atitude de fazer mudanças, isso já enche o coração da gente de esperança, porque eu acho que ela ouviu e interpretou adequadamente o que ela ouviu na rua, entendeu o que ela sentiu na rua, entendeu? Acho assim, tem que ter continuidade porque está funcionando. Analisa o que está funcionando e dê continuidade. Acho que, independente se é situação, oposição, acho que isso aí, o que está funcionando, o que é bom, tem que ser melhorado. Agora, se a própria população, que é quem usa, está dizendo que não está bom, não existe continuidade. Entendeu? Então, assim, eu vi até colegas, eu até questionei alguns colegas que se posicionavam, não, nós temos que dar continuidade. Continuidade do quê, amigo? Do que está ruim? Você é colega, médico, você está vendo que está ruim. Como é que você pede continuidade de algo que está ruim? Então, assim, vamos dar continuidade do que funciona. O que funcionou? Assim, eu tenho minhas opiniões do que pode ter funcionado. Beleza, vamos otimizar, vamos melhorar, vamos ouvir, vamos tentar juntar pessoas. Eu acho que a cidade de Araruama, ela tem muita gente boa aqui, só que boa parte dessas pessoas boas não estavam sendo ouvidas, na verdade não estavam nem sendo chamadas a falar, quanto mais ser ouvidas. Eu acho que o gestor tem que ter essa sensibilidade ele poderia de entender que a eleição acabou em outubro, e ela está tendo essa sensibilidade na minha visão. Tudo muito novo, tudo muito recente,
Não a conheço pessoalmente, nunca estive com ela, nunca apertei a mão dela, nunca conversei com ela. Tenho vários amigos em comum que dizem coisas muito boas dela. Assim, o que eu estou vendo em 2 meses é que ela está tentando uma mudança de rumo. E isso a gente olha, tipo assim, bem, precisava. Eu acho. Era o que a gente defendia, né? Agora também, você solucionar 8 anos em 2 meses, 3 meses, anos né? também, né? O problema da saúde é um problema a saúde é muito difícil de gerir. A gente fala de 8 anos porque a gente em 8 anos imaginava com dinheiro, né? Com o ROI, que a gente poderia ter feito muito mais e melhor, né? Para a gente poder ter a tal continuidade que eu acho necessária, desde que estivesse sendo feito da maneira adequada. Né? Não, se você tem uma avaliação coletiva dos profissionais e dos usuários, se você tem 80% dizendo que está funcionando bem, vamos dar continuidade. Agora, quando você tem 80% dizendo que está funcionando mal, qual a justificativa de você falar em continuidade? Aí você tem que criar uma ruptura, e acho que ela sinaliza para essa ruptura com as mudanças que ela vem fazendo. Claro que ela tem que ter tempo para trabalhar, as pessoas têm que ter tempo para trabalhar. Eu acho que as pessoas têm que tirar a roupa da eleição e tem que estar disposto a ajudar, porque assim, não adianta entrar no avião e torcer contra o piloto. A cidade de Araruama precisa ser madura a esse ponto. Então, a gente cobra do gestor que ele ouça, mas a pessoa tem que estar disposta também a ouvir e entender, se colocar à disposição de servir, né? De ouvir, de falar, de trocar ideias. Uma reivindicação da população também, não, até dos próprios políticos da cidade, era a acessibilidade ao executivo para que pudesse ser ouvido, né? E isso já melhorou. Aparentemente, ela sinaliza dessa forma. Volto a dizer, nunca tive contato com ela, mas o que a gente vê acontecer já é algo que deixa a gente esperançoso. É parte do que a gente acha que é o caminho de chegar a uma melhoria. Acho que se a gente não ouvir, não trocar, ninguém sabe tudo de tudo. Né? Então, você acha que a experiência política pode fazer falta nesse momento? Porque as pessoas comentam, né? Mas não tem experiência política. Mas se já tem um bom coração e uma boa vontade e bons técnicos, a coisa funciona, não funciona? A experiência política é importante, mas você pode buscar isso com um grupo, montando um grupo experiente. Eu acho que o mais importante para a cidade é a vontade política. Vontade política. Vontade de ouvir, vontade de discutir, vontade de fazer algo novo, vontade de fazer melhor. De transformar, né? De transformar. Se ela tiver como aparenta e como discursa ter, e eu quero acreditar nisso, e pelas mudanças dela, ela sinaliza isso. Eu acho que todos nós estamos querendo acreditar nisso, né? Porque quando você ama uma cidade e você vê a realidade do povo, ainda mais do povo mais carente, você vê que realmente isso... Ainda mais depois que você passa por um processo de campanha, onde você vai nos locais, né? Eu pude acompanhar isso, e essa cidade é impressionante. Né? João, essa cidade é impressionante. O que você vivencia é inimaginável. Não. A política, ela, né, de você ir por todos os lugares e caminhar, você vê a realidade. Eu já tinha, claro que isso ampliou muito com a campanha, mas eu já tinha muito contato com esses locais pela medicina e pelo futebol, né? Pelo esporte. Mas é uma abordagem diferente, né? A troca é diferente, você ouve assuntos, demandas, coisas diferentes. É muito engrandecedor. Ele precisa chegar, ele precisa estar presente nesses locais. Tem que estar. Quando o poder público não está, alguém vai estar. E às vezes alguém que não é bom. Às vezes alguém que não é bom para a sociedade. A gente vê isso o tempo inteiro, né? Se o poder público não está, alguém vai ocupar esse local. E às vezes alguém que vai ter interesses e condutas que não vão ser ideal. E aí não adianta a gente reclamar que o nosso filho não pode caminhar na praia com celular e com tênis bom, porque... Ou então com relógio, né, enorme. Exato, não adianta se trancar no condomínio, uma hora você vai ter que sair. Doutor Fernando, eu acho assim, é bom ouvir do doutor com toda essa experiência, né, na cidade, na saúde da cidade, que tem esperança e que é cedo um momento para analisar. Quantos meses? 6 meses dá para a gente sentir? Eu acho que o mais importante é ter um projeto. Eu ainda não sei. O que é projeto? Ações coordenadas. Por onde começar, como aqui, ali, eu ainda quero ver, eu desejo ver a montagem de um grupo que analise
a saúde. Ou seja, profissionais que possam ser ouvidos. Né? A gente ainda está vendo mudanças pontuais ótimas. Sim, mas ela precisa ouvir os profissionais. Ótimas, que eu digo, haver mudança é ótimo, não tem como já mexer, julgar. Já é ótimo. A ideia de mudar é ótimo. Só que assim, mudou, ótimo. E aí, vamos fazer o quê? Existe um conselho? Existe um conselho? Existe um conselho de saúde, né, na cidade, que participa, que cobra, mas assim, eu não acho que é bem isso que eu estou falando. Entendi. Acho até que o conselho pode participar, a ideia de participar. Mas ela pontuar alguns profissionais... eu acho que saúde tem que ser grupo. Entendi. Assim, não dá para você querer melhorar a UPA se o Jaqueline Prat não funcionar, se o posto não funcionar. Está interligado, né? É tudo interligado. O mau funcionamento de um sobrecarrega o outro. O mau funcionamento de um município sobrecarrega o outro, né? A prefeita de Saquarema passou o ano inteiro falando que atendia, 40% dos atendimentos dela eram de pessoas de Araruama. Então, quer dizer, se sobrecarrega o outro município, imagina dentro da própria cadeia do município como não sobrecarrega, né? Mas o doutor falaria para a população que existe a possibilidade, se houver empenho do executivo atual, tem jeito a saúde de Araruama? Tem como melhorar bastante, sem dúvida. Como melhorar? A gente sabe que a saúde em termos de Brasil... Saúde é difícil. Saúde privada, saúde pública. A saúde, ela é 24 horas todo dia. Isso às vezes é uma visão que a pessoa não tem. Às vezes uma pessoa que é de outra área, como um advogado, um engenheiro, às vezes ele não consegue ter essa visão de que não fecha às 5 da tarde, sexta-feira, e volta segunda, 8 da manhã, com todo mundo relaxado, full time, porque né? Descansou. Não é todo dia. E assim, a demanda é todo dia. Tem gente que chama demanda de problema. Os problemas são todo dia. A demanda é todo dia. As soluções, às vezes, são complexas. O município de Araruama, assim como qualquer outro município menor ou maior, ele também tem a outra questão, que é a relação com o Estado. Né? Essa parceria é importante. Essa parceria é importante. Tem que ser mantida ou ampliada. Tem que caminhar junto, porque a alta complexidade normalmente é o Estado que tem essa responsabilidade. Porém, os municípios podem e devem fazer mais. Ainda mais com a região dos Lagos tendo uma enxurrada de royalty aí, que não é Araruama, é Saquarema, é Arraial do Cabo. Então, assim, se todo mundo fizer o trabalho direitinho, e talvez esse fosse um ótimo momento da gente resgatar algo que está engavetado há muitos anos, que é o consórcio de saúde da região dos Lagos. Isso. Porque, assim, agora está todo mundo com uma condição melhor de grana. Vamos sentar. Os municípios estão ricos, né? Não digo rico, mas está muito melhor do que há 20 anos atrás, né? E, enfim, botar esse consórcio para andar. Você não precisa ter, sei lá, uma especialidade com toda a capacidade de resolução. Não, me expressei mal. Se não adianta você ter, por exemplo, vamos dar um exemplo, uma cardiologia básica em todos os municípios, ou de média complexidade, e ninguém ter uma cardiologia de alta complexidade. Dá para organizar para que você tenha um polo de alta complexidade de cardiologia, e naturalmente o outro município vai ter de ortopedia, o outro vai ter de urologia, o outro vai ter de obstetrícia, ginecologia, e a gente conseguir trabalhar em conjunto. O que a cidade precisa avançar em termos de serviços que ainda não existe essa carência, não existe? Eu acho assim, a gente tem que melhorar em bastante coisa. Assim. Acho que, primeiro, isso é a minha visão, gente. Não é, de longe não é uma verdade absoluta. Acho que é o que eu proponho quando eu converso com amigos, né? O que eu proponho como ideias. Eu acho assim, o que é a urgência? A urgência hoje é melhorar a UPA. Por quê? Porque é onde tudo acontece em intensidade. Hoje é tudo direcionado para a UPA. A gente tem que inverter um pouco essa ideia. A gente tem que fazer mais medicina preventiva para gerar menos urgência. E uma vez gerada a urgência, direcionar ela para os hospitais onde a gente possa tratar o doente da maneira adequada. A emergência, em teoria, né, infelizmente em teoria, é para o paciente ficar 12 horas. E não é para todo mundo ir para a emergência, é para quem tem doenças e situações classificadas como emergência. E aí gera uma série de interpretações equivocadas. Por exemplo, você tem uma classificação de emergência, de risco, né? Uma classificação de risco na UPA, que classifica se o seu risco é médio, intermediário, né? Verde, vermelho, amarelo, paciente. O paciente verde, quando é classificado como verde, normalmente é um paciente que podia ter sido resolvido no posto. Né? Porque ele não é
a urgência ou a emergência que deveria estar na UPA. E esse paciente é o quê? O paciente vai ficar 5 horas esperando. Porque toda hora que chegar um amarelo e um vermelho, vai passar na frente dele. E ele, então, assim, ele sofre porque ele está no local inadequado, ele sofre porque para ele a UPA demora. De repente, para quem... Por isso que a gente ouve muito na rua isso. Nossa, eu fui bem atendido na UPA. Talvez porque ela realmente tivesse uma emergência e foi classificada como vermelha e passou na frente. Não, foi tudo ótimo. Eu não tenho o que falar da UPA. Cheguei lá, meu marido, meu pai, meu avô infartando, foi atendido prontamente. Exatamente, porque ela estava no lugar onde deveria estar e foi classificada como deveria, como prioridade. Então, para ela não demorou. Em convenção, você vê muitas pessoas assim, horrível, fiquei na UPA 6 horas esperando. E às vezes é porque ele foi classificado como verde, ele estava no lugar onde a discussão tinha que estar assim, por que você estava ali? Por que o seu posto não te absorveu? Falta o que no seu posto para poder ter um algo mais e você não precisar ir para a UPA? Então, assim, por isso que eu te digo, planejamento e discussão tem que ser mais ampla do que tá ruim a UPA, melhora, contrata mais médico. Calma, interpreta por que está acontecendo isso. Vamos melhorar o posto. Uma das propostas que a gente tinha, eu e o doutor Astor conversamos muito, né, na formatação do programa de governo da Penha, né, que era a candidata da oposição, era mudar o horário de funcionamento dos postos. Por que a gente identificava? Que um posto que funcionava de 8 às 5, ele não pegava quem trabalhava. Então, assim, o posto tinha que dar a oportunidade de quem trabalhar ser atendido antes ou depois do trabalho. Senão o grosso da população não é atendido. Então, eu precisaria de um posto que atendesse, de repente, 6 às 10 e de 3 às 7 da noite. Ia ser muito mais resolutivo, porque eu ia conseguir abrigar, abocanhar uma quantidade muito maior de pessoas daquela região, da região de abrangência. Então, era uma das nossas propostas. Sair da mesmice do 8 às 5 do posto, tentar criar algo diferente, para que a gente pudesse justamente ampliar a capacidade de resolução dos problemas. Porque se a pessoa está passando mal, acordou, vai trabalhar, 6h30 da manhã, está passando mal, eu tenho que trabalhar, não dá para ir para vai trabalhar, ela não consegue ser atendida antes no posto. Ela vai trabalhar, sente mal o dia inteiro, volta, o posto já está fechado, ela vai para onde? Para a UPA. E às vezes era uma coisa que ela podia ser resolvido no posto, perto da casa dela. Então, assim, acho que a gente tem que sair um pouco. A gente quando na medicina merece um pouco de ousadia aí, né? Isso, de experimentar, não tem medo de experimentar, de inovar. Leila, quando a gente faz a mesma coisa, a gente normalmente tem o mesmo resultado. Em medicina é assim. A gente sempre fala disso, gente. Vamos lá, se todo mundo faz a mesma coisa, a gente vai ter o mesmo resultado. Então vamos tentar pensar fora da caixa, vamos tentar olhar em volta, vamos ver quem está fazendo diferente. Porque uma coisa a gente tem certeza na saúde de Araruama, não está funcionando como deveria. Ou está funcionando, mas poderia funcionar melhor. Que é uma coisa que funciona mais mal do que marcar uma consulta no posto. Eu queria até comentar sobre isso, também dentro do planejamento da proposta de governo, teve essa mudança de como você, né, marcar. Sim. Na marcação de consultas, usado, né? Dinamizar isso, né? Exato. Aproveitar a tecnologia. Exato, você tem que usar a tecnologia, você tem que tentar fazer ser mais fácil para o paciente chegar no posto. Tem que ser mais fácil o paciente chegar no posto, não na UPA. Na UPA ele vai chegar, quando ele tiver uma urgência ou emergência, ele vai ser natural, é lá que ele vai buscar. Mas essa consulta, essa medicina de família tem que ser melhorada. É um problema de Araruama, gente, ninguém está querendo dizer que é Araruama ou Saquarema. A Saquarema, que é super bem avaliada, provavelmente tem muitas coisas para serem melhoradas e a nova prefeita vai dar sequência. Mas é o que eu te falo, uma coisa é da sequência, a continuidade, é o que está funcionando. Você vai melhorar aqui, você vai ampliar ali, você vai trocar alguma coisa aqui. Outra coisa é você seguir com o que não está funcionando. E aí você tem que buscar o quê? Vamos mudar, vamos fazer diferente. Ou pode ser visto como ousadia isso. Na verdade, mas nada melhor do que ousadia, né? Se descobre tantas coisas, você pode inovar tanto, né? Ousadia, a gente está falando de ousadia com responsabilidade. Não, com responsabilidade, é isso, né? É com uma análise do cenário e com isso traçando ações ousadas.
mas que vão ser reavaliadas. Não quer dizer que vai dar certo. Tem que ter essa flexibilidade, né? Eu acho que quem fizer o projeto da saúde, quem sentar para ter, tem que ter essa humildade de ouvir e de saber que às vezes o que ele acha que é a solução do problema não vai ser, por algum motivo. E aí tem que ter a humildade de falar assim, não está dando certo, gente. Não está dando certo. Outra coisa, vamos ter a humildade de copiar. Pô, tá dando certo em Cabo Frio, traz a ideia. Não precisa ter o nome do secretário, não precisa ter a cor da prefeita. Traz a solução. Vamos focar mais no funcionamento das coisas, sabe? Não precisa ter mídia em tudo. O orgulho não pode atrapalhar, né? Exato. Eu acho que, de alguma forma, a gestão tem muito isso, né? Você tem que ter noção dos seus valores, né? do que você acredita, mas tem que estar aberto a ouvir, porque ninguém sabe tudo de tudo, né? Doutor Fernando, o João está inquieto ali, ele quer fazer uma pergunta, não é, João? Prazer. Pois é, até agora a gente teve a oportunidade de testemunhar um relato que traduz muito da atual conjuntura da saúde em Araruama, que lamentavelmente não é privilégio só dessa cidade, e sim, vou me atrever a dizer que do estado e até do país, onde, no caso de Araruama, a gente tem um município que dispõe da maior extensão territorial da Costa do Sol, região dos Lagos. Até bem pouco tempo era o menor IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, e isso está muito atrelado às condições de atendimento na saúde, não só em caráter profilático, mas também de tratamento e atendimento de emergência, etc. E tal. Vou me reportar a um passado não tão distante, onde eu lembro bem claramente que parte da consciência acerca da responsabilidade com relação à saúde junto à população era realmente pensar como ser humano e esquecer da questão da camisa da política partidária, até mesmo da questão autárquica, porque já tivemos aqui as 3 autarquias, federal, estadual e municipal, trabalhando em consonância. E foi um momento muito saudável, literalmente saudável para a nossa cidade. Como é que está a atual relação na prática de Araruama com o Estado e com o governo federal? Porque a gente sabe que os repasses, que são verbas carimbadas, previstas em lei, a relação sine qua non é uma coisa, o ipsis literis. Entretanto, quando a gente traz para essa coisa política, para essa coisa de trato humano, essas divergências ideológicas costumam, lamentavelmente, custar vidas. Como é que está essa coisa na atual conjuntura, doutor? Então, querido, eu vou me ater à parte que eu participo da interface, né? Que eu trabalho no Hospital Regional de Araruama. E assim, o Hospital Regional de Araruama atende muitos pacientes de Araruama, muitos. Existe uma regulação estadual, não vou dizer se é tudo, é pouco, é muito, não tem esse dado, mas existe uma regulação. É um hospital que eu tô lá há 15 anos, né? Eu sou rotina do CTI. Então, assim, eu não vejo nenhuma restrição de acesso a quem é de Araruama, Saquarema, Búzios. Eu não vejo na prática, ou não percebo isso, né? É um hospital que tem uma demanda muito grande, é um hospital de um tamanho insuficiente, na minha visão, e na visão até, acho que do Estado e das pessoas que interpretam, insuficiente no tamanho que eu digo assim, a gente atende uma área gigante, uma área que ainda tem uma característica especial, que é a sazonalidade das férias e do verão. E assim, todo o trauma da região vai para o hospital regional. Então, assim, talvez ele já esteja ficando saturado, e isso dê a impressão de que ele está sendo pouco resolutivo. Entendeu? Isso a gente vê muito. Porque está demorando a vaga, só que a pessoa às vezes não sabe que a gente está com 105% de ocupação. A gente está com leito extra. E assim, aí não está demorando, simplesmente não dá conta, gente, não dá. E assim, o que eu te digo,
assim, eu sou muito crítico à ação dos municípios, porque há uma tendência dos municípios a passar muito da sua responsabilidade de resolução de saúde para o Estado através da Hospital Regional. Então a gente vê assim, por exemplo, foi uma coisa que se falou muito em campanha, né? Muito. Poxa, não operava ninguém até o ano da eleição, né? Ninguém conseguia fazer uma cirurgia em Araruama. Às vezes a gente sabia de pessoas que estavam esperando uma fratura do braço, de um tornozelo, que é uma cirurgia que num jovem sem comorbidade você poderia fazer no São Silvestre. Tantos anos foi feito no São Silvestre, né? Tantos anos foi feito na Casa de Caridade, e aí fica, mas o regional, mas o regional tá horrível, aí não libera a vaga do meu parente. Só que assim, a gente não para para pensar que aquilo ali não era para ir para o regional. O regional está com pode traumatizado, o regional está com a fratura do quadril, o regional está com traumatismo craniano. E não adianta. Em saúde você vai ter que usar o critério do risco de vida. O mais grave é ser atendido primeiro. E tem que ser assim. E aí, às vezes, gera essa interpretação coletiva na cidade de que o hospital regional possa ser um hospital onde há uma capacidade de resolução menor, ou que tem algum tipo de interferência política nessa relação. Sinceramente, eu não acredito nisso. Usaram não vejo muito isso, né? Usaram muito isso, né? Sempre mais fácil passar o problema para os outros, né? Que o João, inicialmente, na pergunta, ele falou, né? Que é a camisa partidária. Eu sinceramente não vejo. Eu acho o Hospital Regional um exemplo. Eu tenho um orgulho enorme de fazer parte daquela equipe. Há 15 anos eu estou lá no CTI, então, assim, eu vi a mudança acontecer, eu participei, eu contribuí, entendeu? E, assim, eu tenho um orgulho enorme do que a gente consegue fazer ali. E, sinceramente, a última coisa que a gente sabe é da onde aquele paciente está na nossa frente. A gente, de repente, sabe tudo do paciente, do tipo sanguíneo, a doença que ele teve na infância. Mas, chegando que você perguntar de onde ele é, ninguém sabe. Então, assim, isso é histórico, assim, pra gente nunca houve diferença. Então, assim, nem pode haver, né? Seria um absurdo completo pensar nessa possibilidade. Agora, eu acho que essa interface Estado-município tem que ser cultivada, essa relação. Ela tem que existir independente de camisa política, independente de qualquer coisa. Se gosta de você ou não, né? Não existe. É o que eu falo, o projeto tem que existir, a continuidade, né? Eu acho, assim, que politicamente eu não consigo interpretar muito bem o momento, né? É um momento de muitas mudanças, assim. E muito recente também. Tudo muito recente, mas assim, eu acho que a parceria Estado-município tem que acontecer em saúde, principalmente, independente de qualquer que seja a aliança política ou partidária, porque a gente está lidando com vidas e com um problema que é de dificílima solução, que é a saúde. Se a gente não trabalhar em conjunto, fica mais difícil. Fica difícil para o povo, né? Principalmente, sim, em última análise, né? Pro povo. Eu quero falar agora de uma outra paixão, né? Além da paixão Isso é mais leve, da saúde, paixão pela família, porque casou com uma araruamense, né? Isso, constituiu família aqui. Isso. É o futebol. Conta pra gente, 9 anos do Araruama Futebol Clube. Você é um dos fundadores do time? Isso, eu e mais 2 médicos, amigos, Álvaro Michele e Vitor Nametal, a gente fundou o time em 2016. E já caminhamos bastante até hoje. Um caminho muito legal, de muito trabalho, de muito sofrimento, né? Mas também de muito sucesso. Conseguimos 2 acessos, conseguimos um título invicto, que a cidade não tinha um título há muitos anos, há mais de 20 anos. Na verdade, a cidade não tinha futebol profissional há muito tempo. E a gente está caminhando. E assim, ao longo do caminho, outras pessoas se juntaram, umas continuaram, outras não. Hoje o Paulo está com a gente também há uns 4 anos, 3 anos, 4 anos. O Paulo Polatti se juntou e está com a gente. É um empresário que incentiva, né? Gosta ele bastante chega junto, do esporte, né? Ele sempre está envolvido nas campanhas do esporte aí. E a gente quer crescer mais. Estamos na 2ª divisão do Rio, né? No meio dos tubarões ali. Isso é turismo, gente. É levar o nome da cidade, né? Além do esporte, do turismo, você está realmente incentivando, né? Sim, eu vou te dizer que é turismo também e é muito social. Nossa, dia a gente vai parar para escrever um livro aí, eu pelo menos, eu quero escrever um livro muito do Araruama fora do campo.
né? O Araruama no Você campo, fica de alguma forma. emocionada, né, doutor Fernando? Muito. Tô vendo aqui, Muito tô porque sentindo aqui. é muito trabalho, assim, a pessoa, às vezes, quem acompanha, às vezes vê o jogo, né? Vê o jogo ganhou, perdeu, empatou, jogou mal, jogou bem. Só que pra gente chegar no jogo, é muita coisa que acontece. E é transformar a vida de muitos garotos, Isso né? é o principal. E a gente tem uma capacidade de fazer muito mais. Só que a gente precisa de apoio. E é isso que a gente espera do atual Então, governo. do atual governo. O governo anterior. Nunca ajudou a gente em nada. E vou te dizer que isso era ruim, foi muito ruim. A gente teve que ir aos trancos e barrancos. E foi um atraso para a cidade, do ponto de vista desportivo, do ponto de vista de assistência. A gente deixou de assistir muito mais gente. Mas vocês tentaram? Sim, E algumas vezes. o que se falava? Ou não se falava nada? Vamos ver. Vamos ver. A gente está vendo até agora. Ou viu até agora. Não viu nada, né? né? Não viu nada. Vou te dizer, para mim, eu vou falar eu, Fernando, não vou falar dos meus sócios. Para mim, o que mais me magoou foi ganhar um título e não receber um e-mail, não receber um parabéns. E a segunda coisa que na graduação que me magoou foi inaugurarem um estádio na cidade E e, não o foi único convidado? clube não receber nenhum convite. Vocês não foram convidados? Não fomos convidados. Nenhum convite para o único clube profissional da cidade. Então, assim, isso reflete muito a relação que o governo anterior teve com o clube. Foi de marginalização, né? A gente ficou marginalizado. E a gente ouviu no meio do caminho muitas pessoas falando assim, cara, o azar de vocês é estar em Araruama, olha que loucura. As pessoas falam isso para mim. Se vocês estivessem em São Pedro, se vocês estivessem, vocês estavam voando. Porque o nosso trabalho era muito bom, é muito bom e com muito pouco. E a gente ouvir isso é muito triste, porque a gente fez de tudo. Imagina ter a chancela do município, né? Não, e a gente fez de tudo pro clube ser de Araruama. O que eu quero dizer com isso? O Araruama teve um clube centenário, que era o Rubra, né? E que, por uma série de questões, saiu de Araruama e deixou a cidade órfã. Ainda veio o Guanabara depois, iniciou uma história, mas parou rapidamente, não chegou a ter aquela interação com a cidade. Então, quando a gente sentou e foi montar um clube novo, a gente queria, uma das coisas que a gente mais queria era o quê? Fidelizar ele na cidade. Esse clube vai ser de Araruama. Isso não vai ser de Araruama. Ele acaba, mas não sai de Araruama. A gente não vai fazer o pessoal sofrer de novo o que sofreu. E nós sofremos, né? Então o clube é Araruama Futebol Clube, porque a gente buscou isso. O Araruama vai ser Araruama em São Paulo, na Baixada, né? Não tem como, é Araruama, vai falar de Araruama. O dia de fundação, a data de fundação do clube é o aniversário da cidade, 6 de fevereiro. Então, assim, a gente quis fidelizar ao máximo e, ao mesmo tempo, a cidade parecia que não queria a gente, do ponto de vista do... Então, isso criou uma relação muito triste pra gente. Até porque, assim, vamos pensar da maneira mais superficial possível. Além de tudo, a gente estava dando resultado, né? Vamos pensar só no resultado, né? Não, a gente não consegue ver justificativa plausível para não se apoiar um projeto como esse, que tem um lado social Forte. fantástico e que poderia ser multiplicado por 100. Tem um lado do turismo fantástico, tem um lado de entretenimento fantástico, que a cidade não tem, entendeu? E que não, são pessoas sérias, um clube que não deve nada na federação, nem um centavo. Entendeu? Um clube que é respeitado pelos outros municípios, pelas Só não outras era cidades. pela casa, né? E não conseguia ser acolhido. A gente nunca jogou em casa, Lila. As pessoas não param para pensar nisso. A gente nunca jogou em casa. Pelo que eu já ouvi falar, até nós recebemos aqui do Bloco das Piranhas, lembra? Hein, Eduardinho. Ele comentou, né, da época do pai dele, que era envolvido também com futebol. Sim, e tudo mais. Então, é uma tradição. Sim. Né? Tanto nos distritos, sim. Não é isso? Araruama já chegou a ser o segundo município com o maior número de times cadastrados. Araruama, graças muito ao trabalho do Dadinho, como a gente chama, o pai do Eduardinho, meu amigo, ele fazia um trabalho na Liga de Araruama fantástico.
É um trabalho que você tinha... Essa liga foi abandonada, né? Ela praticamente... Então, ela existe, mas... Não existe. Existe, mas não tem mais a capacidade que tinha de resolutibilidade. Já chamaram você para conversar? Porque hoje mudou secretário de esporte, né? Então, eu nem sei se tem secretário de esporte, né? Porque até o governo passado era a subsecretaria. Não, agora tem a agora vai secretaria ter de esporte, a secretaria? não tem? Ou já tem a secretaria de Porque esporte? Tem sim, ia ser a gente. subsecretaria, ia se continuar com a Não, tem subsecretaria. secretaria de esporte. É o que eu te falo, ainda está tudo muito acontecendo, né? E não chamaram. Na verdade, a gente conhece algumas das pessoas que estão no processo. A gente já tentou algum contato com as pessoas, porque tem coisas que dependem da prefeita. Não adianta quem é o secretário querer. A gente precisa sentar para a prefeita e mostrar para ela assim, ó, o secretário tem que estar junto, óbvio. Lógico. Mas tem que mostrar para a prefeita, ó, tem esse tamanho, tem esse todo tamanho, tem todos esses lados para fazer e a gente precisa disso, para agora, para o ano que vem, para daqui a 10 anos. Fernanda, e com esse estádio aí agora, Ana? Então, esse estádio foi bom você tocar nesse assunto. Será que vai dar continuidade ao projeto que queriam desenvolver? Então, foi bom você tocar nesse assunto. Esse estádio, na verdade, todos nós ficamos muito felizes quando o Araruama tentou comprar esse estádio de várias formas. Na verdade, negociar esse estádio, tentou arrendar, tentou alugar. Até uma proposta de compra nós fizemos com o apoio de alguns empresários amigos. E o dono nunca quis, porque a gente sentia essa falta de jogar em casa. Se o Flamengo, o Vasco, sente falta de jogar em casa, imagina o Araruama começando. Então, assim, graças a Deus a gente teve o apoio do pessoal de Saquarema, do Sampaio Corrêa, nossos irmãos do Sampaio, o Rômulo, o seu Lorival. A gente jogou no Sampaio a vida inteira. E sempre com a gente tem uma gratidão eterna. São 9 anos, né? Exatamente. Só no último ano que a gente jogou no estádio do Boa Vista, que estava em obra, essa obra maravilhosa, que o estádio dele está fantástico lá agora. Então, assim, teve outros períodos que por algum problema de obra a gente jogou fora, em Itaboraí, em Cabo Frio, mas a maior parte, eu diria que 80% do tempo a gente jogou em Sampaio. E eles foram um grande incentivador, quer dizer, a gente teve apoio na cidade vizinha e não tinha em casa. E esse estádio foi bom você tocar nesse assunto. É um estádio que a gente olha e fala assim, maravilhoso, então o Araruama joga lá esse ano, né? Não. Ué? É por isso que as pessoas têm que entender. Por enquanto, nós não temos como jogar. O estádio foi feito... E nem treinar, né? Poderia treinar também. Poderia. Ter essa parceria, né? Já que a cidade tem um pode time. Pode ser feito tanta coisa. Treinar, fazer escolinha, associar o Projeto Rei Pelé ao Araruama. O Projeto Rei Pelé tem abraçar o Araruama Futebol Clube. Não, integrar. Isso. O Projeto Rei Pelé vai fazer o quê? Da escola até os 13 anos de idade, o Araruama assume dos 13 em diante. Porque a gente já esses futuros atletas já têm onde jogar, já né? Começar. É o caminho natural. Ao longo do caminho, ele foi para o Flamengo, o Barcelona, foi. Ótimo, maravilhoso. Não foi. É o natural, o caminho natural, que é uma integração. Outra coisa, esse estádio, para ter jogo profissional, ele tem que ter laudo da polícia, laudo do bombeiro e laudo da federação. E assim, eu não fui lá ainda, mas pelo que eu ouvi de algumas perguntas que eu fiz, não tem como ter jogo lá, porque ainda. Não foi. Porque a obra foi feita sem definir espaço para a torcida adversária, para você ter um estádio com liberação da federação, você tem que ter um espaço para a torcida adversária com banheiro, com entrada independente, com bilheteria independente e com um bar ou com uma estrutura. Então, assim, não foi feito para a gente jogar. Foi feito para uma outra situação. Vamos voltar à palavrinha, João, de novo, que é planejamento, né? Olha a palavra planejamento. Mas aí eu não sei se foi planejamento, não. Acho que aí foi meio assim, não é para vocês. Só que o povo acha que é. E a gente passa o tempo inteiro falando assim, cara, eu acho que não vai ser. E as pessoas não conseguem entender que não foi feito para ter jogo profissional. Foi feito. Quando a gente questionou algumas pessoas do governo passado, gente, mas não vai aprovar. Não, mas não vai aprovar, porque então, não é para jogar. Vai ser um trabalho aí, se a prefeita Daniela ficar animada, né, com o trabalho social, por isso depende com dela. A possibilidade que hoje o estádio está aí. Mesmo que tenha que ter novas obras para adequar. Uma adaptação, mas tem que partir dela. Ela tem que falar assim, não, entendo o que precisa ser feito, e autorizo que se faça. Senão só vai ficar para esse projeto do Rei Pelé. Já estamos em março. O campeonato da gente é em maio, junho, já estamos em março. Nem consegui falar com ninguém que possa entender essa demanda, a gente conseguiu. Entendeu? Então, assim, é o que eu te falo. Uma coisa é planejar, outra coisa é executar, ouvir. Então, ainda está tudo muito
movimentada. Eu entendo que foi uma mudança, é uma transição de governo. Foi uma né? mudança que radical, não era para né? ser uma transição, Mas era para foi ser uma não, continuidade, peraí, mas tá a gente, sendo porque tá, uma ruptura. Né? Mas assim, o que me preocupa é que o povo na rua está achando assim, que bom, o estádio está ali, agora vamos jogar. Hoje isso não vai acontecer. Se as pessoas não se movimentarem, se não houver um pensamento coletivo de que algumas coisas precisam ser feitas do ponto de vista burocrático e prático e burocrático, o Araruama não vai jogar em Araruama mesmo tendo aquele estádio lindo. Não, e nenhum outro time. E nenhum outro jogo profissional. Vai poder fazer, talvez a gente consiga, se todos entenderem, jogar a divisão de base. Talvez. Tem outra problemática aí que me passaram como uma problemática, mas tem que ter uma análise jurídica que é destinação de verba, qual foi a verba que foi usada para o estádio, se foi da educação. Eu, sinceramente, acho que isso aí é uma coisa que tem que chamar os entendidos do assunto também para ver. Então, você vê, olha quantas coisas têm que ser discutidas para o Araruama jogar. E, na rua, as pessoas vêm falar para a gente, assim, caramba, que bom que a gente vai poder ver o nosso Araruama aqui. E a gente fala, mas pode ser que não jogue. E as pessoas não entendem. Entendeu? E não depende da gente. Depende da gente, sim. A gente está aberto a sentar, como conversamos com outro governo algumas vezes. Com outro grupo que está... Que é outro, é o mesmo, mas é outro, né? Mas eu adorei essa colocação do doutor Fernando, porque a gente vai saber isso daqui a alguns meses, né? No decorrer do outro fluir, modus operandi. Então a gente tem esperança disso, né? Ela é uma pessoa jovem que me diz que me disseram que gosta muito de esporte, de entretenimento, que entende a importância do entretenimento, do turismo. Isso todas as pessoas que são próximas a ela me falam. Então eu tenho muita esperança que isso se reflita no Araruama. O João quer fazer uma pergunta, mas antes de fazer uma observação aqui, é que com essa ruptura, né, em termos de grupo, né, que está sendo falado, que está sendo vivenciada, uma coisa que eu sinto nas ruas, através da população, que é o voltar à esperança, né, de algo diferente, de algo melhorar. Isso é bem interessante, né? De uma forma ou de outra, a ruptura está fazendo uma união da população, né, em prol do melhoramento da cidade, ou do que se espera da prefeita atual. Responsabilidade para a prefeita, né? Ela está acendendo a esperança no povo. Assim, você vê, ela teve a maioria dos votos, naturalmente, senão não ganharia. Então, a maior parte da população já confiava nela. E ela está conseguindo dar esperança a quem, não era questão de não confiar, mas quem optou por votar em outra pessoa. Não, porque votaram na continuidade. Então, quem já confiava nela, votou na continuidade. E quem não votou nela, votou por uma transformação. Certo. Não era questão pessoal, era de proposta. Né? Eu vejo dessa forma. Mudança. Ou continua ou muda. Então, ela está conseguindo atingir as pessoas que queriam mudança. Espera aí, então é mudança que está tendo? Opa, que legal. Vamos esperar mais um pouquinho? É uma outra metade, mas, né? Então ela está conseguindo chegar nas pessoas que não votaram nela. Então, assim, acho que é uma responsabilidade boa, né? Afinal de contas, depende dela. Depende dela atingir isso. Tem uns bons 4 anos aí pra gente vivenciar isso. E eu volto a dizer, não dá para entrar no avião e ter raiva do piloto. Quem pensa assim, não é o meu caso, eu não penso nisso nunca. Não, nem o meu. Não, inclusive não teria problema nenhum de trabalhar com outro grupo, com qualquer grupo que tivesse, do ponto de vista profissional ou no esporte, não teria problema nenhum, porque eu sempre ia colocar o quê? A minha proposta, a minha ideia, o que eu posso somar para a sociedade à frente da minha opinião. Mas essa é a diferença, doutor Fernando, quando se quer somar, né? Quando você pensa no coletivo, quando você pensa numa cidade, né? Porque é muito fácil aí, quando a gente vê uma minoria, enfim, só olhando para si, né? Para o seu umbigo. Então, aí, isso muda. João, porque a gente precisa finalizar, senão isso aqui ele vai precisar voltar aqui. Esse é papo para muito tempo. A gente nem começou a falar de futebol, do time, vai ter que vir uma outra vez. Só falando dos problemas, falando das felicidades. Porque depois a gente vem falar das soluções, com boas notícias. Pois é, futebol é algo que realmente apetece, né? Como é que é a máxima? Futebol, política e religião a gente deixa para um outro campo de conjecturação, digamos. Deixa para lá, não mexe e tal. Mas o futebol aqui, para nós, principalmente se a gente for tratar do esporte, que é o futebol, da possibilidade de entretenimento, que é o futebol, e até mesmo do canal de
redução de risco social através do trabalho com as categorias de base que o Araruama vem desenvolvendo, e lamentavelmente não há o devido reconhecimento até agora, pelo menos do poder público, sobre a possibilidade de uma parceria, uma abertura. E qual seria agora, em termos práticos, qual seria a ação necessária para que se precipitasse talvez a esperança de um abraço do poder público ao Araruama, para que realmente nós tivéssemos um clube de futebol em Araruama, cujo nome é Araruama, e que de fato e por direito represente Araruama? O que é preciso? Então, acho que a principal, hoje o mais urgente para o Araruama é jogar em Araruama. Eu acho que seria a medida mais impactante e mais rápida de se resolver. Assim, quando a gente fala de um clube, assim, tem muita coisa que o poder público pode ajudar. Por exemplo, transporte. A gente gasta um dinheirão de transporte, mas é muito. Não é pouco, não. Por exemplo, a gente precisa fazer exames médicos nos jogadores, a gente precisa de fisioterapia quando os jogadores se machucam. A gente faz isso tudo à margem do poder público. A gente paga por fora e faz parcerias com as clínicas aqui para poder ter esse tipo de atendimento. Às vezes os pacientes viram pacientes, os jogadores precisam de um exame e a gente não tem o poder público do nosso lado para ser um facilitador. Então, quando a gente resume a jogar em Araruama, não é isso. Jogar em Araruama seria a medida mais impactante para poder alavancar, né, realmente sinalizar e alavancar o projeto. Porque jogando em Araruama, a gente vai ter a participação do povo, vai ter o entretenimento, vai ter o interesse, e a gente naturalmente vai poder o quê? Capitalizar isso, fazer um sócio-torcedor, onde a pessoa possa ajudar, e isso vai se reverter no financiamento do clube, né? Essa que é a ideia, que a gente consiga fazer um ganha-ganha coletivo, a cidade ganhar em social, em entretenimento, em turismo, e a gente conseguir ter um clube sustentável. E, naturalmente, ter os ganhos técnicos, os títulos, que é o grande sonho da gente. Então, assim, acho que a medida mais impactante, a sinalização mais impactante que a atual prefeita pode fazer é fazer o esforço para a gente poder jogar em Araruama e poder dar um suporte com as estruturas. Às vezes a pessoa fala, quando a gente fala de apoio, pensa em dinheiro. Dinheiro é importante, sem dúvida. A gente tem coisas que a gente tem que pagar em dinheiro. Mas desonerando o clube em transporte, em fisioterapia, em exames médicos, e podendo jogar em Araruama, que é uma forma de desonerar o clube, porque a gente deixa de alugar um estádio fora e tudo, já ajudaria muito. E fora também a geração de emprego que você gera na cidade, né? O Araruama já é um revelador de preparadores físicos, então, já é um revelador de preparador de goleiros, já é revelador de jogador e de profissional. Então isso é muito importante. Doutor Fernando, Capitão Mojas, vai ter que encerrar, mas brevemente, com certeza, eu e João vamos estar recebendo você aqui no E50, ou como? Já vereador, né? Porque está aí suplente. E, além disso, com esses resultados positivos, né? Porque a gente está acreditando e a gente confia, não é isso? Para o Araruama Futebol Clube e também em termos da saúde da nossa cidade. O doutor que é tão empenhado aí, ama a cidade, né? E sabe como realmente funciona e as necessidades que são prioridades, né? Quero agradecer mesmo. Eu que agradeço a oportunidade de continuar falando das nossas ideias. Acho que essa troca de ideias é muito importante. E, assim, eu tenho esperança de que as coisas realmente mudem em algumas questões, né? Nas questões que a gente acha que precisam ser mudadas. E que a gente tire a camisa da eleição, digo como sociedade, e que entenda que só um trabalho coordenado é que pode fazer a Araruama ir para o local que ela merece. Que hoje, na minha opinião, com tudo que a gente dispõe financeiro, a gente não está no local onde a gente deveria estar. A gente está olhando para os nossos vizinhos com aquela sensação de, poxa, queria estar no lugar dele. Isso não existe. A Araruama é gigante, a Araruama é linda, é maravilhosa e precisa tomar atitudes e mudanças para que a gente possa chegar
a ter um local melhor para a gente viver, para os nossos filhos. E50 ficando por aqui, até a próxima edição. Tivemos a presença marcante do Dr. Fernando Capitão Mó, não é isso, João? Pois é, um profissional de saúde que há mais de 20 anos atua em Araruama, né, como profissional médico e, além disso, tem uma participação muito, mas muito pontual através do futebol nas frentes de esporte da cidade. E tanto ele quanto nós aqui, enquanto cidadãos de Araruama, torcemos para que tudo relacionado à saúde e ao esporte continue funcionando como tem que funcionar. Até a próxima edição. Até a próxima. Estúdio 50. E50.